Uma solução contemporânea para casas modernas com acabamento frontal diferenciado. Você já sabe que eu estou falando das cubas de fazenda. Vou explicar um pouquinho mais o que é, para que serve, como funciona e os diferenciais desse modelo de cuba que ficou mundialmente famoso, ou pelo menos famoso aqui no Brasil, por causa ali dos irmãos à obra. Existem vários tipos, vários modelos de cuba de fazenda, né? Nós temos aqui a cuba de fazenda em inox, mas é muito comum lá fora, inclusive nos programas, a cuba em louça ou até a em ferro fundido com revestimento em louça. Por que a gente acredita na inox? Ela tem uma grande vantagem para o uso do dia a dia. O inox ele é muito mais flexível do que a louça ou que o metal. Ferro fundido revestido de louça, né? Por quê? Quando a gente deixa cair um copo ou um prato dentro do inox, o inox ele não agride, ele é flexível e não quebra o nosso prato. Na louça é muito mais comum quando a gente deixa cair o nosso prato e o nosso copo quebrar. E por que é muito comum lá nos Estados Unidos as cubas de fazenda? Eu sei porque meu TCC foi sobre isso, vou explicar. As cubas lá fora, lá nos Estados Unidos, o processo de produção dos tampos em granito é muito diferente do que aqui no Brasil. Lá eles usam muito maquinário, aqui é muito manual. Então, geralmente, eles montam a bancada em pedra e aí fica muito mais fácil deles colocarem a cuba depois. Facilita muito, reduz muito a mão de obra para construir uma pia de granito ou uma bancada com cuba. Além dessa vantagem da praticidade do dia a dia, elas têm uma vantagem de custo também. As cubas em inox, elas têm um custo inferior às em louça ou as até em ferro fundido revestidas de louça. Quanto à largura de bancada e o projeto em si, vai ser muito parecido com as cubas tradicionais. Só que é bem importante a gente levar essa cuba para o marceneiro, como não é tão comum aqui no Brasil, para ele fazer um reforço e conseguir visualizar essa cuba no armário. Então, na hora da execução, é legal levar a cuba para a marcenaria. Também a questão da calha, a gente economiza um pouquinho o espaço da bancada, porque aí a gente consegue, em uma bancada de 80 centímetros, colocar a calha úmida atrás da nossa cuba de fazenda. Essa cuba de fazenda que eu tenho aqui é com um acabamento em preto, mas a gente também tem ela no rose gold, que é um tom cobre, e a gente também tem no inox tradicional. São as três opções de cor que a gente tem hoje. Essas cubas em preto e coloridas apanham? Todas essas cubas que têm cor, elas recebem um processo de pintura. Então a gente sempre tem que cuidar sim, na hora de manutenção, na hora da limpeza, igual a gente cuida numa torneira de outra cor. Sempre usar detergente neutro, o lado macio da esponja e nunca usar nada abrasivo. Tudo que a gente colocar abrasivo, seja na cuba, seja no misturador ou seja em outros itens pintados, a gente vai acabar dando um desgaste na tinta e aí sim a gente pode danificar o produto. Vocês podem perceber também que essas cubas em preto, elas não são preto liso, elas são um grafite. Por quê? Porque essa tinta, essa cor está lá dentro do inox. Então ela é muito mais resistente do que uma pintura preta como o do misturador. Marcelo, mas por que se chamam cubas de fazenda? Vou dizer que eu não faço a menor ideia. Vou perguntar para quem de fato sabe. Apareceu. O semi-encaixe, caso de fazenda, surgiu no século 17 nas regiões da Irlanda e na Inglaterra, em que não havia água corrente. Então foi projetada para reter muitos litros que eram levados manualmente às bancadas da cozinha ou banheiro, servindo depois como lavatório para utensílios, roupas e até para banhar as crianças. Por conta disso, as dimensões originais eram bem generosas e precisavam ser fáceis de higienizar, o que explica seu formato com bordas e cantos arredondados. Era um banheirão para lavar criança, lavar idoso, lavar cachorro, lavar louça, lavar roupa, lavava tudo, uma cuba de fazenda.